E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o recap de uma obra antiga. O prota reencarnou em um Isekai. E para sobreviver ele beijou a garota monstro. Assim, após conquistar a mina demônio, ele ganhou uma habilidade de rank SSS. O prota desse manhwa não tem frescura. Ele vai chegar-nos finalmente com a mina monstro. E atualmente essa obra tem mais de 100 capítulos na gringa. Mano, essa foi uma obra bem importante para o início desse canal. Por causa disso e também pelo fato dos tradutores terem voltado a traduzir essa obra, eu decidi trazer o resumão das 3 partes anteriores com a voz nova, para ver se vocês querem a volta desse manhwa no canal. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, e também inscreva-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento, e se essa continuação bater 4.000 likes, eu vou ter certeza que vocês querem a continuação, e vou fazer a parte 4 dessa obra. O próximo vídeo vai ser postado no sábado. Se lançar o capítulo novo do Rei da Tribo Primitiva até lá, eu faço o vídeo dele, se não eu faço a continuação do monstro que virou humano. A história se inicia explicando que esse é um mundo no qual existem monstros e fantasmas, onde os humanos podem desenvolver poderes únicos, dependendo de seu potencial de sua alma. Alguns são poderosos o suficiente para matar demônios, e outros se tornam tão fortes que podem devastar tudo, tipo Saitama. Depois corta para outra cena onde mostra o protagonista saindo de dentro da lata de lixo no meio da chuva. Assim ele explica que reencarnou em um Isekai, mais diferente dos personagens de anime que são invencíveis desde o primeiro minuto, tipo a Ainzo ou algum de Overlord. Ele era apenas uma pessoa sem talento, que seria facilmente morta nesse mundo. A única coisa que ele se orgulhava na sua vida passada e também nessa vida, é sua aparência, mas atualmente ele está em uma situação bem vergonhosa, então não tem como ele não ficar puto com o cara que fez ele acabar nessa situação. Ao mesmo tempo ele ouviu um barulho estranho, e ao olhar para o lado, ele viu um cara esvaziando a água do joelho. Aí do nada, o figurante virou a cabeça de um jeito bem assustador, e atacou o prota. E vendo a boca do demônio abrindo igual aqueles zumbis do Resident Evil, o protagonista entrou em desespero. E enquanto via sua vida passar diante dos seus olhos, uma tesoura gigante voou em sua direção, e cortou a cabeça do monstro. Ao mesmo tempo uma bela mulher apareceu segurando a tesoura, e perguntou para o prota se ele achava ela gata. E vendo as belas curvas da mina, o prota começou a agir igual um gado, e respondeu que ela é bem gata. Ao ouvir isso, ela revelou sua verdadeira forma, que era uma aparência monstruosa, e perguntou se ele ainda achava ela bonita. Mas vendo a aparência dela, ele ficou chocado, porque ele tinha pensado que ela era uma bela heroína que veio salvar sua vida, mas ao invés disso, ela é uma mulher demônio que veio devorar ele. E enquanto pensava nisso, a mina do nada lambeu o rosto dele para provar o gosto da sua nova refeição. E diferente do que você espera em uma situação como essa, o prota ficou animado com o grande Sugoi Dekai do monstro encostando nele, e vendo ele agindo estranho, ela decidiu cortar ele em pedaços com sua tesoura. E enquanto ele entrava em desespero, ao perceber a intenção dela, uma mensagem do sistema apareceu falando que foi detectado que o hospedeiro está em perigo. Por causa disso o sistema de seleção divino foi conectado com sucesso. Desse jeito o sistema revelou que ele tinha 3 opções. A primeira era escapar imediatamente, mas ele ainda seria perseguido pelo monstro. A segunda era ajoelhar e implorar por misericórdia. E a terceira e última escolha era tentar a sorte e meter um beijo nela. E como o prota era um cara que sempre jogou videogame na sua vida passada, ele sabia que se ele completasse a missão mais difícil, ele ganharia a maior recompensa. Assim, sem hesitar, ele segurou os ombros da mina, e falou para ela aceitar o primeiro beijo dele. E terminando de dizer isso, ele meteu um beijo nela, e foi assim que ele acabou conquistando a mulher monstro. E vendo ela agir de uma maneira fofa, enquanto dizia que não é mais pura, o prota decidiu que daqui para frente, quando um demônio feminino atacar ele vai usar sua bela aparência para derrotar seu inimigo sem precisar de lutar. Depois, antes da garota ir embora, ela disse que vai encontrar com ele novamente no futuro. Ao mesmo tempo o sistema disse que como ele completou a missão mais difícil, um poder sobrenatural de nível SSS foi selecionado aleatoriamente para ele. Aí do nada um espírito demoníaco desceu do céu como trovão, e entrou no corpo do prota. E vendo isso as pessoas ficaram chocadas, e no meio delas tinha uma mulher, que percebeu que alguém tinha despertado uma habilidade especial de nível S superior. E nessa cidade tem apenas um homem que tinha um poder no nível S. Assim a cena volta para o prota onde mostra ele usando sua habilidade sobrenatural de rank lendário, mas como seu corpo é fraco, ele ainda não conseguia usar todo o seu poder. E de acordo com as memórias desse seu novo corpo, o limite de poder conhecido pelo público desse mundo atual é a classe S. Mas ele despertou uma habilidade de nível SSS, então isso significa que se ele conseguir dominar todo o seu poder, ele vai ser invencível.
Depois, enquanto ficava pensando em usar seu poder apelão para conquistar as 10/10, a mensagem do sistema apareceu dizendo para ele evacuar dessa área o mais rápido possível, porque um grande número de fantasmas e monstros estão indo em direção dele. E como ele ainda não tinha força para lutar, ele decidiu fugir, já que escapar também faz parte da estratégia de um vencedor. Assim, depois de meia hora, o Prota finalmente conseguiu encontrar o caminho da sua casa. E vendo essa pequena mansão na sua frente, ele falou que é a primeira vez que ele entra em uma casa tão grande, e ao abrir a porta, ele viu uma fofa garotinha perguntando por que ele demorou tanto para voltar, e olhando para ela, a memória do antigo dono do corpo apareceu na sua mente, e nela mostrava que essa garota era a irmãzinha do dono original desse seu novo corpo. E vendo a aparência estranha do seu irmão, ela não ficou surpresa. Ao invés disso, ela ficou preocupada pelo fato dele estar cheio de ferimentos, e nisso o Prota deu uma desculpa bem idiota falando que escorregou na chuva. Depois o rei delas explica que o dono original desse corpo foi adotado pela família Lin quando era apenas uma criança, e após a morte dos seus pais adotivos, ele começou a viver com suas duas irmãs adotivas, e como elas são ambas talentosas, ele sentiu um bosta por ser um perdedor, e ele era frequentemente provocado por ser tão inútil. E 3 anos atrás, sua irmã mais velha foi selecionada para entrar na divisão especial por causa de suas excelentes notas, e devido à sua agenda lotada, ela raramente volta para casa, portanto ele tem que tomar conta de sua irmã mais nova. Entretanto, como o dono original desse corpo era um grande bosta, ele não podia nem mesmo cuidar de si mesmo, e era completamente insensível com sua irmã mais nova. E enquanto ficava indignado pelo fato daquele idiota não cuidar de uma garotinha tão fofa, uma mina apareceu dizendo para ele parar de se esconder. E vendo ela, o Prota explica que essa garota é uma amiga de infância do bastardo que era o dono desse corpo. E ao perguntar o que ela está fazendo na sua casa, ela ignorou sua pergunta, e falou que ele humilhou ela, ao confessar seu amor para ela na frente de toda a escola, então ele deve uma explicação para ela. Ao ouvir isso, o rei delas notou que depois de confessar seu amor, ele foi morto pertinho da escola, então deve ter uma ligação entre esses dois eventos. E vendo ela impaciente querendo uma explicação, o Prota mentiu dizendo que aquela confissão era só uma pegadinha, porque não tem como ele ter interesse em uma garota histérica como ela. Ao ouvir isso, ela ficou com raiva, e tentou dar uma voadora no rosto dele, e ao desviar do chute, o Prota acabou ganhando uma bela recompensa, e ficando mais irritada ainda. A mina tentou acusar ele de tarado, mas o rei delas falou que a culpa é dela, por mostrar algo tão indecente para um adolescente puro como ele, então ela deveria pedir desculpa por fazer ele perder sua inocência. E vendo ele ser tão cara de pau, a mina perdeu a paciência e tentou atacar ele, mas a irmãzinha do Prota entrou na frente, e mandou a garota ficar longe do seu irmão. E vendo a garotinha, a amiga de infância do protagonista perdeu a vontade de bater nele, e falou que amanhã é o dia do teste de habilidade especial da escola, e ele vai precisar de habilidade psíquicas de nível C, ou superior para entrar na Academia Kangla. E como ela já despertou seus poderes de classe, ela foi enviada para a academia com antecedência, e diferente dele, ela tem um futuro brilhante à sua espera. Então, como é impossível dele alcançar ela nessa vida, é melhor ele entrar em uma universidade de 3ª categoria, e viver uma vida como uma pessoa comum. E enquanto ela falava isso, a mensagem do sistema apareceu dizendo para o Prota escolher uma dessas 3 opções, e mesmo que a recompensa da segunda opção seja generosa, o rei delas não aceitou abaixar a cabeça para ela, e escolheu a opção 3 que dava menos recompensa, e falou que vai entrar na Academia Kamblan com sua própria habilidade. Ao mesmo tempo, outra mensagem do sistema apareceu parabenizando ele por completar a missão, e de bônus ele ganhou um ponto em força. E ouvindo sua resposta, a garota sorriu, e falou que espera que ele não esteja só se gabando. E terminando de falar isso, ela foi embora. Depois, quando o Prota estava dormindo, a garota monstro apareceu dizendo que finalmente encontrou ele, o menino mau que roubou seu primeiro beijo. Agora ele terá que assumir a responsabilidade disso pelo resto da vida dele. Mano, com uma mina desse nível, mesmo sendo um monstro, se fosse eu no lugar dele ficaria feliz em assumir a responsabilidade. Assim, no dia seguinte mostra o rei delas indo fazer o teste atrasado, depois de ter uma bela noite de sono. E enquanto corria para não atrasar mais ainda, o Prota lembrou do belo sonho da noite passada, aonde ele sonhou que tinha dormido com a garota monstro. E o estranho foi que o sonho parecia ser tão real. É claro, ele dormiu com ela, mas ainda não sabia disso. Assim corta para outra cena, aonde mostra a amiga de infância dele, dizendo para os alunos que o teste vai começar, e aqueles que ainda não chegaram vão se desclassificado. Ao mesmo tempo mostra o nosso comedor de garotas monstros, perguntando para o figurante que aquele era o local da avaliação. E quando o engomadinho viu o Prota, ele ficou surpreso pelo fato dele ainda estar vivo. E olhando para ele, o rei delas lembrou que esse cara era o inimigo do dono original desse corpo. Então é muito provável que ele tenha enviado alguém para o assassinar antes. Por causa disso, ele decidiu se vingar desse engomadinho no lugar do dono original.
Aí o professor explica que somente aquele que tiver despertado o nível C, ou superior, terão a chance de entrar na Academia Real. Assim, quando o primeiro participante tocou na esfera de cristal, foi revelado que o nível da sua habilidade era F. A panela de ferro. Mano, que poder mais inútil. Depois de várias pessoas passarem vergonha com uma habilidade mais patética que a outra, chegou a vez do Engomadinho fazer o teste. E diferente dos outros alunos, ele despertou uma habilidade de rank A, e seu poder era Lobo Fantasma. E vendo isso, a amiga de infância falou que não esperava que esse cara despertasse uma habilidade de nível A. E enquanto pensava nisso, ela ouviu o nome do seu amigo de infância sendo chamado logo em seguida, e com a presença dele nesse lugar, ela entendeu que ele estava tentando cumprir sua promessa, e ao mesmo tempo que ele estava indo todo confiante na direção da esfera de cristal, os outros alunos começaram a rir da cara dele. Teve até um que falou que se um perdedor como o Prota despertasse um poder especial, ele cagaria na mão e lamberia. E vendo a plateia toda animada, o Prota pensou que eles estavam torcendo pra ele, já que ele era muito bonito, mas ao notar o zíper da sua calça aberta, ele percebeu que isso poderia não ser o caso. Assim, depois de alguns minutos de vergonha, ele recuperou toda a sua confiança e arrogância, e falou que agora eles estão prestes a testemunhar um grande milagre. E ao colocar a mão na esfera de cristal, ele deu uma olhada nas reações de surpresa da plateia, e falou de uma forma arrogante, que agora eles sabem que ele é um grande homem com habilidade de nível SSS, mais diferente do que ele estava falando. Na esfera de cristal mostrava que ele tinha um poder de nível FFF, e vendo essa situação bizarra, os outros alunos começaram a rir da cara dele ainda mais. Indignado, o Prota disse que deve ter alguma coisa errada, porque sua habilidade não deveria ter esse nível. E enquanto ficava irritado por ter agido igual um palhaço, a garota monstro apareceu do nada, e perguntou se seu maridão precisa da ajuda dela. Ao mesmo tempo, o valor do potencial dele começou a aumentar rapidamente, e chegou no nível S. E surpreso com essa situação, o professor explicou que se uma pessoa com o potencial de classe S treinar muito, ela tem a chance de atualizar seus poderes para o nível A ou superior. Ao mesmo tempo mostra que a amiga do protagonista estava feliz por ele ter tal potencial, mas diferente da reação dela, o Engomadinho não conseguia acreditar no que ele estava vendo. Desse jeito o rei delas acabou passando no teste. Assim 10 minutos depois, enquanto o rei delas esperava pelo teste do segundo nível, o Engomadinho foi em direção dele, e começou a dizer que é um desperdício que uma pessoa tão inútil como ele tenha tal potencial, e sentindo o cheiro da inveja exalando dele, o Prota zoou o figurante pelo fato dele estar com inveja do seu potencial. E como todo bom nobrezinho dos mangás, o Engomadinho perdeu a paciência rapidamente, e chamou ele por X1. Ao mesmo tempo a tela do sistema apareceu, e nela mostrava algumas opções que dava alguns pontos de estatísticas para ele escolher. E como todas essas opções eram uma boa escolha, o rei delas escolheu a opção que mais agradava a ele. Então, sem perder tempo, ele deu um socão no rosto do nobrezinho. E todo animado, ele disse que nunca se sentiu tão feliz ao socar a cara de um bosta, e o motivo da sua felicidade era que ele fez algo que queria fazer, e também ganhou 3 pontos de força por fazer isso. E se sentindo humilhado, o Engomadinho veio com aquele papo de filhos de nobres, dizendo que nem mesmo seu pai bateu nele, mas o Prota ousou dar um soco no seu belo rosto. Então, no seu momento de raiva, ele tentou usar sua habilidade para atacar o rei delas, mas antes de terminar de ativar seu poder, uma garota apareceu e chamou eles para fazer o segundo nível do teste. E nisso ela explicou que essa vai ser uma prova prática, que será feita em um campo de batalha real. E vendo o símbolo da serpente no braço dela, o protagonista percebeu que essa mina fazia parte da Academia Real. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do famoso macetador de monstros, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 40 mil inscritos. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. E como eu sei que vocês são fodas, eu acredito que consigo bater essa nova meta.